Alô, Eduardo. Professor César, boa noite. Boa Está noite, me como é que ouvindo bem? vamos? Tudo bem, Tudo você? bem, tudo ótimo. Obrigado. Tá ok? Tudo ok, tudo ok, Como é que estamos? tudo bem. Eu estou lhe ouvindo bem, a imagem está ótima. Tá bom? Pediria que o pessoal também colocasse se estão ouvindo bem, se a imagem está boa, estão ouvindo bem, se a imagem está boa também. Isso, importante, né, para a gente verificar isso. Mas estamos entrando já. Então, olá, boa noite, Eduardo, prezados companheiros de trabalho nessa noite, né? Vamos verificar. O pessoal está entrando, né? Já tem bom. Pois é, estamos à disposição, convite do Dr. Eduardo Berbiger, para fazermos algumas considerações, especialmente sobre decisão do Supremo, relativamente ao ICMS, uma mudança radical, diria, né? Transformação ao longo de 30 anos, mais de Eu acho 30 que, anos. se eu puder sugerir, doutor César, acho que uns 2 minutinhos, está entrando mais Uhum. gente. Aí eu faço Isso, uma apresentação tá. do Nós seu estamos currículo, conversando só antes de pergunto. começarmos, né? Sim, Assim, estabelecer a condição, porque eu estava tentando ver se a gente conseguia entrar pelo computador no Instagram, que você consegue ver, assistir pelo computador, né? Mas não consegue abrir, não consigo sim, transmitir, consigo perceber. Dá para fazer no notebook, né? Pode pegar. Meu pessoal aqui colocou, mas só recebe. Não sim. posso, não posso falar, não posso iniciar, não posso convocar, né? Para receber a gente consegue, mas essas tecnologias estão evoluindo muito rapidamente, né? Eu acho que logo estão buscando essa possibilidade também, né? Que é muito melhor, muito mais cômodo você conseguir fazer pelo notebook, pelo computador, né? Do que Sim, pelo celular. O celular sem fica um pouquinho dúvida. complicado, né? Até a própria internet no celular exige mais, né? Não fica tão bem quanto. Mas, mas eu fico feliz de ter a oportunidade da gente conversar, trocar algumas ideias, principalmente se tratando de empresários, de pessoas que não têm a nossa formação jurídica. Então a gente vai procurar colocar as coisas mais uma linguagem coloquial, mais comum, para explicar algumas situações, o que que isso representa, o que que isso importa, e os cuidados e os riscos que isso representa. Eu comentei contigo antes, a gente vai falar depois, porque isso é só o começo. E você sabe que a decisão do Supremo não vincula os juízes, né? Você abre a porteira, você não consegue mais segurar a boiada, né? Exatamente, é só um primeiro passo nefasto, né? Não se sabe Exatamente, até extremamente onde grave, isso vai uma parar. coisa que nunca existiu, né? E tem os tribunais também, e mais, se o Supremo abre essa possibilidade, além de não conseguir controlar os juízes e os tribunais, principalmente o Ministério Público, né? Exatamente. O Ministério Público é tudo que ele precisava, tudo que ele queria, né? Então, a partir daí, vem denúncia. Denúncia de qualquer jeito, denúncia por outros crimes, a partir do ICMS, né? O ICMS não recolhido, pode vir organização criminosa, pode vir lavagem de dinheiro, pode vir formação de quadrilha, pode ser uma série de coisas, né? Então, isso preocupa demais, na verdade, preocupa muito nós profissionais, os empresários, produtores, enfim, as pessoas que circulam mercadorias, que produzem riqueza no país, né? Então é muito preocupante, sim. E porque depois, nesse tipo de crimes, dando essa abertura, que a gente não sabe exatamente os limites, porque ainda não foi publicado o acordo, né? Até Sim, agora não saiu o acordo. Então eu prevejo, assim, se confirmando desse jeito, a possibilidade do Ministério Público ir atrás de trazer, buscar, linkar um eventual não recolhimento de impostos à organização criminosa, à lavagem de dinheiro. São crimes extremamente graves e eles são especialistas em fazer isso, fazer esse link fica fácil, porque
porque basta ter 4 pessoas ele que possam atribuir os fatos. O crime com pena superior a 4 anos, pena máxima, no caso do artigo 1º da Lei 8.137, é suficiente, né? Então, realmente é complicado, muito complicado. Eu acho que podemos partir para a abertura, até para lhe explicar também o nosso público, depois que eu fizer a apresentação, eu vou lhe explicar basicamente... Então tá, tu faz fazer essa abertura, então. Tá. Boa noite a todos, muito obrigado por nos prestigiarem nessa live. Eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado, professor Dr. César Roberto Bittencourt, que é um ícone do direito penal brasileiro, sendo um dos mais aclamados autores nessa área. É doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, sendo que sua tese de doutoramento deu origem a uma magnífica obra, A Falência da Pena de Prisão. Foi coordenador do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro aposentado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, do qual foi diretor da Escola Superior, conselheiro federal da OAB na gestão de 2004 a 2006, autor de uma vasta obra científica que surpreende não só pela quantidade extraordinária, mas pela qualidade primorosa, e hoje exerce com grande excelência a advocacia. Doutor César, o nosso público é formado basicamente por líderes empresariais, por advogados, por contadores e de vários estados, de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, né, Rio de Janeiro. Então, são pessoas que estão muito preocupadas com o tema que nós vamos tratar hoje, que foi a decisão, né, do Supremo, que o Supremo exarou em dezembro de 2019, no RHC 163334, que criminalizou, né, o não recolhimento, a mera inadimplência do ICMS, que, como nós estamos falando agora, pode ter consequências nefastas. Então, gostaríamos de entender a sua análise sobre isso e as consequências disso para os empresários que estão muito preocupados com a extensão, né, dessa decisão, e o senhor está com a palavra para que possa nos esclarecer e nos guiar aí por esse assunto. Boa noite a todos. Dr. Eduardo Bervigier, o prazer é meu, uma satisfação muito grande, até porque para dividir essa live contigo, eu te conheço desde criança, né? Bota a criança nisso, tinha uns 6, 7 anos, e acompanhar teu crescimento também. Teu pai já era advogado também, tributarista, você segue a mesma linha, com muita capacidade, muita competência, e com certeza honra o nome, porque tem o mesmo nome e tem a mesma área profissional, e teu pai foi um dos grandes advogados que eu conheci, tive a honra de conhecer. E agora a gente tem parcerias aí também para trabalhar. Estamos sediando em Brasília há mais de 10 anos e trabalhamos penal tributário, nessa ordem extraordinária. É importante, é bom estar em Brasília. Como as coisas, as ações, os processos, tudo reside, acabam aqui. Então, meu universo aqui ficou muito maior. Como eu tinha uma clientela em todo o país, então era difícil sair de Porto Alegre. Por isso, sediando em Brasília, fica mais fácil para 2 horas de qualquer capital. Então, o trabalho assim, profissional nosso ficou bem interessante. E essas matérias, eu tenho feito muito nesse período, fiz mais de 50 lives nesse ano, tratando de várias questões, as alterações, a reforma penal, do Código de Processo Penal, que saiu a Lei 3.964. E também tínhamos conversado até sobre a necessidade e a conveniência de falar sobre esse habeas corpus 163334 do Supremo Tribunal Federal, porque é uma mudança radical, com efeitos assim brutais, eu diria absurdos até. Porque, embora não tenha sido publicado o acordo ainda, para se ver a verdadeira dimensão, você tem só o sumário, só a noção do entendimento que foi manifestado ali. E essa decisão desse habeas corpus, há uma equiparação entre o chamado sonegador de impostos e o inadimplente. Então, quando a gente está falando mais para empresários, com empresários,
eu peço escusas para os profissionais do direito, estudantes, estudiosos, enfim, para nós utilizarmos um linguajar mais simples, mais coloquial, menos técnico possível, para trazer, assim, uma informação, digamos, nem um conforto, porque às vezes não é confortável e nem é para se assustar demais. Enfim, vivemos um Estado democrático de direito, apesar de muitas coisas que estão acontecendo por aí, mas ainda há juiz em Berlim, como se diz, né? Como disse o Moleiro, aquele de Sanssouci. Pois bem, então, essa preocupação minha é trazer a demonstração da diferença que existe entre o sonegador de ICMS e o inadimplente, que sempre existiu e é considerado até hoje. Por quê? O sonegador é tido como o fraudador, o indivíduo que sonega, esconde, frauda, altera assim o seu depósito, as suas aplicações, não retira, não emite notas, enfim, está fora do sistema tributário. Este é o sonegador. Para esse está previsto um crime tributário com pena de 2 a 5 anos. E ao lado desse infrator há o reconhecido e chamado inadimplente, que é o mesmo contribuinte, que é o mesmo empresário, o mesmo empreendedor, que também faz circular mercadorias, que ele não sonega, ele não esconde da receita, ele declara. Não altera o depósito, o estoque, não reduz, não aumenta prejuízo, absolutamente nada. Ele faz normal, como se tivesse que fazer perfeito. Apenas ele não recolhe o imposto, ele não sonega, ele é inadimplente, ele não paga. Por quê? Normalmente são empresários que têm uma dificuldade de caixa, têm alguma dificuldade de reposição de estoque, de pagar funcionário, pagar suas despesas, transporte, etc. Então, nesse momento, esse tipo de empreendedor, com essas dificuldades financeiras, ele prefere honrar os outros compromissos e deixa para lá o pagamento do ICMS, que é o imposto tradicional de todas essas empresas. Pois bem, mas isto é tido simplesmente como inadimplência. Ele é um devedor da fazenda. Ele não esconde, ele não sonega, ele não frauda, ele apenas não recolhe. Ele opta por fazer outros pagamentos. Isso é a regra, como regra da quem não pode pagar. Ao contrário do sonegador, daquele que esconde, que frauda, que ilude, né? Então, para esse fraudador é crime. Pena de 2 a 5 anos. E, historicamente, sempre se respeitou essa diferença, essa distinção. Por quê? Porque pela transparência, pela forma de agir perante a Receita. Então, sempre se teve isso. É evidente, é verdadeiro também o fato que existe muito contribuinte que virou quanto mais, que virou rotina da vida dele. É a operacionalização, é o modus vivendi, é o modus operandi, é a forma de viver, de andar. Pois bem, e assim, existe muito. Tem os refis, vem aquelas formas de recuperação para facilitar, para dar condições de fôlego para recuperar esse pessoal. Isso é história. Agora, então, esse inadimplente, esse não tinha nenhuma preocupação com o setor criminal. Não tinha risco de prisão, não tinha risco de cadeia, nada. Ele respondia pela execução fiscal, pela contribuição judicial, no caso, cobrando ali. Pois bem, a partir daí, está entrando um amigo meu, Amorim, lá de Porto Alegre. Abraço, amigão. Pois olha, então, a partir daí, você passa a ter um problema. O Supremo Tribunal Federal vem e faz uma decisão assim, que pegou todo mundo de surpresa. Eu não diria espetacular, porque ela é extraordinariamente negativa, difícil para toda a situação, para toda a sociedade. Na realidade, com esse habeas corpus, com essa decisão nesse habeas corpus, RHC, na verdade, recurso em habeas corpus, então, nesse julgamento, ele equiparou aquele sonegador com o inadimplente, com aquele empreendedor que não tem condição de recolher, ou porque ele tem dificuldade de caixa, ou porque ele tem uma preferência de fazer outros investimentos e vai retardando o pagamento, mas ele não sonega, ele declara. Essa é a diferença. Pois bem, a partir dessa decisão, veio o Supremo Tribunal Federal e com o voto condutor do ministro Luiz Roberto Barroso e equipara o sonegador ao inadimplente. Ou seja, passa a ter as mesmas consequências. Porque até então o sonegador ele está
sujeito à prisão, a responder processo criminal somente. O inadimplente só responderia um processo de execução fiscal e estaria correndo o risco da constrição do seu patrimônio, dos seus bens, a sua liberdade preservada. Pois bem, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, as coisas se complicaram, né? Fica, na verdade, praticamente equiparado. Ou seja, o Supremo Tribunal passou a criminalizar o devedor, o cidadão que não recolhe, que declara, que registra, que não sonega, mas não paga, o inadimplente. E nisso nós teremos algumas consequências, nós teremos alguns riscos também, me parece que pode ser bastante perigoso, inclusive. De qualquer sorte, é uma questão para você analisar com mais cuidado, com um pouco de cuidado. Por quê? Na realidade, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, passa-se a admitir, a adotar prisão por dívida. Porque, em última instância, é o que acontece. Esse aspecto, seja, o cidadão vai responder o processo, corre o risco de ser preso por dívida. E nós sabemos que a Constituição Federal proíbe a prisão por dívida. Ninguém pode ser preso por estar devendo para alguém, com duas exceções: a dívida de pensão alimentícia e o depositário infiel. Essas são as prisões civis autorizadas pela Constituição Federal. Mas, a partir daí, nós temos, então, algumas dificuldades. Nós precisamos verificar as consequências dessa decisão do Supremo. Evidentemente que depois, quando sair todo o julgamento for publicado, a gente poderá ter outras interpretações. Por quê? Então, nós temos a seguinte consequência. Nós teremos o seguinte: parte daqueles inadimplentes que não pagavam o ICMS, que declaravam, não escondiam, não sonegavam, que vai pagar. Uma pequena parte vai pagar para evitar os riscos, as consequências da prisão, da sonegação, do caso que estará sujeito. Ele não está a fim de correr esse risco. Mas, na minha avaliação, e outros pensadores também, a maior parte, que é a segunda consequência, a maior parte daqueles inadimplentes vão passar a ser sonegadores. Por quê? Ora, então, puxa vida, isso quer dizer, se eu que sempre declarei, sempre mantive, tenho dificuldade de pagar, vou sofrer as mesmas consequências do sonegador, então, para mim, é mais fácil sonegar. Eu vou omitir, não vou declarar, vou fraudar e vou correr o risco, enfim, do processo criminal. Então, essas são duas hipóteses possíveis. Mas nós temos daí duas consequências, duas alternativas que podem acontecer nisso, né? E uma terceira que se pode verificar, que, na minha avaliação, o indivíduo que corre esse risco, que se assume o risco de ser equiparado a um devedor, a um sonegador contumaz, e, na minha avaliação, essa decisão do Supremo, como terceira consequência, ele estimula a sonegação. Que ao invés do Supremo Tribunal Federal diminuir com essa política restritiva, ele vai estimular a aumentar a sonegação. Por quê? Então, aquele contribuinte que estava disposto a pagar, ele diz: poxa vida, eu não tenho condição, estou atrasado, então vou verificar, eu vou correr o risco. E a partir daí, a partir dessa decisão, me parece, nessa avaliação geral, que ao invés de diminuir o sonegador, vai aumentar, vai ampliar. Por quê? Porque se as consequências são as mesmas, então por que não arriscar? Né? Mas o Supremo diz uma coisa, que está no voto, que ele não explicou, que esse devedor inadimplente, não o sonegador, mas inadimplente que não paga porque não tem dinheiro, que não paga porque ele precisa pagar os empregados, não paga porque ele quer aumentar um pouco o seu lucro, quer ganhar mais, mas vem e declara. Então, a partir daí, ele diz: não, mas isso aí só vai se aplicar para o devedor contumaz. Mas o Supremo não disse o que é o devedor contumaz. O que seria o devedor contumaz que ele está pensando? Significa dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que uma ou outra inadimplência
algumas inadimplências, não vai caracterizar essa contumácia. Por quê? Que ele não satisfaz uma exigência, porque é uma eventualidade, porque ele não é aquele que o Supremo falou, da contumácia, da reiteração, da repetição, da continuidade, da sonegação permanente, vamos dizer assim, mas eventual. Então, uma ou outra sonegação, na ótica do Supremo, pelo menos até aqui, pelo que se conhece, não caracteriza o crime, não tipificaria esse tipo de crime. Então, só que o Supremo Tribunal Federal não explicou o que isso representa, o que seria essa contumácia. Então, você faz uma equiparação. Nós temos reiteração e contumácia para dar uma demonstração para as pessoas. Por exemplo, o curandeirismo, né? O exercício ilegal de medicina. Esse tipo de crime são repetidos. Repetitivamente se faz, se exerce isso aqui. Então, essa contumácia exigida pelo Supremo, se é o que a gente pensa, tem um problema. Por quê? Veja o seguinte. Então, essa eventualidade, essa capacidade repetitiva de fazer, de estar aí, vai caracterizar, no todo, um único crime. Sim, porque esses crimes repetitivos, esses crimes contumácios, esses crimes habituais, porque é uma habitualidade essa contumácia. Ele não tem concurso de crimes, você não pratica concurso material de crimes, não haverá crime continuado, por exemplo. Né? Então, na realidade, para ganhar mais, para aumentar, de repente ele reduz. Se eu tenho um devedor contumaz, se é a habitualidade da sonegação, se é a repetição do não pagamento do imposto, embora declarado, que seria o caso, então, para ter essa habitualidade, para admitir esse tipo penal, vai ter a seguinte consequência. Não vai haver concurso de crimes. Tem concurso material, concurso formal, crime continuado, nada disso vai haver. Então, na realidade, o indivíduo iria responder apenas por um crime. Apenas um crime de sonegação de imposto. Ele pode levar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e estaria praticando o mesmo crime. Essa é a contumácia. Esse é o crime que você tem como habitual, a habitualidade de não pagar, de não recolher o tributo devido. Mas, nessas condições, nessas circunstâncias, nós temos uma consequência mais grave, que me parece extremamente perigosa. Por quê? Dentro desse não pagamento de impostos, embora declarado, digamos assim, para o inadimplente, que passa a ser criminalizado como sonegador, ele tem alternativas, ele tem algumas coisas para verificar. Então, nós passamos a ter uma atenção maior. O risco que isso representa. Por quê? Porque a decisão do Supremo de considerar como crime apenas a contumácia, ou seja, a sonegação contumaz, é preciso que tenha essa repetitividade, assim, para tipificar esse tipo de crime, segundo o que deu para se depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos um outro problema. A decisão do Supremo não vincula os juízes, não vincula os outros tribunais. Ou seja, qual é o problema? Qual é o perigo, o risco disso? O Supremo pode estar montando uma ideia, X, talvez ele esteja pensando positivamente, de que essa inadimplência contumaz, permanente, repetido, assim, que é para tipificar esse crime, tem um problema. Por quê? Porque ele não vincula os juízes, porque não vincula os outros tribunais. Ou seja, os demais juízes dos demais tribunais não vão ter a mesma paciência, a mesma interpretação de só admitir a contumácia. Aqueles atos de não recolhimento repetitivamente, né? E mais, considerar como crime as simples 2 ou 3 sonegações, 2 ou 3 inadimplências, 2 ou 3 não recolhimento. Isso ele tem uma gravidade diferente, é uma gravidade maior. E os tribunais, igualmente. E, além dos juízes não serem vinculados a essa decisão do Supremo e dos tribunais também não o serem, nós temos ainda um problema muito mais grave. Não apenas dos juízes não aceitarem essa previsão
e essa normativa, essa orientação que o Supremo está começando a adotar, que é o seguinte: acontece que se os juízes já não têm vínculo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, muito mais razão, muito mais perigoso vai ser com o Ministério Público. Por quê? Porque, ora, a partir do momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal vem e reconhece que a inadimplência pode ser considerado crime, a simples inadimplência daquele que recolhe, daquele que declara, que emite nota, que não sonega, que não engana a Receita. Pois bem, a partir daí, o Ministério Público vai começar a oferecer denúncias para tudo que é inadimplência. Esse é o perigo maior, esse é o perigo mais grave, porque o Ministério Público não vai ter aquela tranquilidade, pelo menos é uma avaliação superficial, eu quero estar enganado. Mas quando ele encontrar 2 ou 3 inadimplências, ele já vem com uma denúncia. E isso não caracteriza uma ou outra, assim, esporadicamente, inadimplência, não caracteriza essa contumácia que o Supremo estaria falando. Então, esse risco vai existir muito grande. Por quê? Como é que você segura o Ministério Público? Como é que você segura o fiscal da lei? Como é que você segura a interpretação que o Ministério Público pode te dar? Que, da minha avaliação, dará. Então, esse é um problema mais grave ainda, porque se você abriu a porteira, o Supremo admite como a contumácia inadimplência, a repetição da inadimplência ao longo do período, que é um elemento que está na construção da personalidade daquele contribuinte que tornou-se um hábito não recolher o pagamento. Pois bem, então nós teremos uma dificuldade maior e acho que vai abarrotar o judiciário e os tribunais de essas denúncias, desses processos. Então, virá com certeza. E tem o seguinte aspecto: vamos dizer que tem um inadimplente contumaz, que realmente, reiteradamente, não tem contribuído, não tem recolhido, embora declarasse, ou continue declarando, continue fazendo, ele, no meio desse, vai aparecer uma sonegação, uma fraude, um crime efetivamente dado no artigo 1º, da sonegação. Ora, isso é suficiente, será suficiente, bastará para dar oportunidade ao Ministério Público, por exemplo, admitir ou levantar a possibilidade de uma organização criminosa. Hoje em dia, no país, só se fala em crime organizado. Tudo é crime organizado. Eu digo tudo é organizado, só o Estado que continua desorganizado, né, que não consegue combater adequadamente a violência, a sonegação, a inadimplência, etc. Pois bem, nessas circunstâncias, é possível que, como tem alguém, um empresário com vários anos de repetição, de inadimplência, de não pagamento, se você fiscalizar, vai encontrar lá uma sonegação, fraude. Pois bem, isso será suficiente já para que o Ministério Público revenha para dizer, não, mas aí tem uma organização criminosa, não é uma empresa normal. Dentro dela está estruturado uma organização criminosa com divisão de tarefas, com a participação do empresário, com a participação do gerente, participação do contador, participação do motorista, enfim, já temos 4 coisas. Quando tiver essas condições, é possível que o Ministério Público venha com um oferecimento de organização criminosa para sonegar imposto, para delinquir, para fazer assim. Então, eu estou dizendo antecipadamente assim que é possível essa interpretação. Está correto? Não. Na minha avaliação, está absolutamente equivocado. Não, me parece que não é esse o sentido que o Supremo Tribunal está querendo dar. Mas isso também está aberto à possibilidade do Ministério Público interpretar diferente, é independente. E que mais? A sociedade ficaria melhor se houvesse, por exemplo, a prática, houvesse a tranquilidade, de repente, do juiz rejeitar a denúncia. Mas, historicamente, o percentual é 1 por 1000 de rejeição de denúncia, se tanto, né? Então, normalmente, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe e vai processar, vai recolher, vai mandar à frente. Mas nós temos, além da organização criminosa, eu estou especulando, estou examinando, estou trazendo um raciocínio para que se possa pensar, se possa refletir. Em termos de raciocínio, abstratamente considerando, é possível ainda que o Ministério Público possa vislumbrar dentro, nessas circunstâncias, o crime de lavagem de dinheiro. Lógico, se tem um sonegador, tem inadimplência, que tudo agora passa a ser a mesma coisa, para onde que foi esse dinheiro?
Vamos ver quanto tempo ele está sonegando, quantos anos ele está sonegando, qual é o montante de sonegação que ele fez por aí. Tudo bem. Para onde que foi esse dinheiro? Ah, lavagem de dinheiro. Então, as coisas não param por ali. Nós fazemos ter um rosário de crimes encadeados, né? Um no outro, que você traz uma dor de cabeça absurda. Nós estamos partindo de uma prestação de crime de 6 meses a 2 anos, do crime de sonegação de 2 a 5 anos, mas, de repente, dentro desse rolo todo, você pode aparecer, repetindo, a organização criminosa, ele é uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. Bom, mais do que isso, se tem organização criminosa, se tem uma sonegação, tem uma inadimplência repetida de tanto tempo, tem um dinheiro que surgiu daí. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi? Bom, lavagem de dinheiro. Está usando um dinheiro obtido ilicitamente e desviando para outras práticas para incorporar no seu patrimônio. Então, eu só quero trazer essas ideias inicialmente assim, para demonstrar a possibilidade da existência desse tipo de crime. Mas, além disso, então, é preciso que o empresário se preocupe com a sua defesa, com a defesa criminal, defesa penal tributária. É preciso ter presente que, normalmente, nesses casos de inadimplência, que agora vira tipo a sonegação, o empresário tem uma dificuldade operacional, tem uma dificuldade de caixa, tem um problema de como fazer, como recolher. Né? Então, nós temos que pensar nas teses que se pode buscar. Primeiro, questionar a tipificação, evidentemente, é o primeiro passo. Mas, além dessas defesas mais comuns, mais tradicionais, nós temos que verificar a capacidade de recolhimento desses impostos. Vamos ter que examinar a possibilidade de demonstrar a existência de outro tipo de circunstância, que é, por exemplo, o estado de necessidade. O estado de necessidade para os empresários que não têm formação jurídica é uma excludente de criminalidade. Por que não paga? Por que não recolhe? Olha, se você for observar o meu passivo e ativo aqui, vai descobrir, olhando o meu caixa, que não tenho receita suficiente para honrar todos os meus compromissos. E dentre pagar os meus funcionários, pagar a estrutura, pagar os colaboradores, pagar os fornecedores, etc. E o imposto, eu deixei o imposto de lado, que é mais fácil para mim. Nos outros eu não posso parar. Então, para isso, tem que a contabilidade do empresário tem que estar em dia. A escrita tem que estar correta. Tem que estar o livro de caixa perfeito. A entrada e saída da mercadoria tem que estar com os estoques também normal. Para você poder usar esse mecanismo, esse tipo de defesa, é preciso que a contabilidade esteja em dia. Pois bem, daí você pode, eventualmente, invocar o estado de necessidade. Mas o estado de necessidade é mais forte. Ele exclui o crime de uma forma geral. Mas se eu tiver essas dificuldades mesmo, que eu digo, eu conheci casos lá de Panambi, por exemplo, que eu verificando um empresário de lá que não tinha condição. Não tinha a menor condição. Ele era foi afundando. O que é que eu faço? Disse, meu amigo, eu ainda era promotor de justiça, ainda não estava mais lá, estava em Porto Alegre. Você está com uma grande dificuldade. Eu sei que arrumar um advogado tributarista, um penalista tributário, melhor dito, para resolver esse teu problema. Tu tem saída, tem, por exemplo, a inexigibilidade de outra conduta, que é um pouco menos do estado de necessidade, mas ela também exclui a culpabilidade. Se o sujeito não pode agir de outra forma, inexigibilidade de conduta significa dizer que, nas circunstâncias, não tem outra forma de agir. Não é possível, nas minhas condições de inadimplente, de insuficiência de caixa, de pagar. E isso pode afastar a culpabilidade. Então, isso se chama inexigibilidade de outra conduta, que você pode fazer também. Mas essas circunstâncias, você precisa começar desde o começo. Você não pode pegar uma defesa simples, despreparada, que não seja tecnicamente conhecedora dessa matéria. Por quê? Porque se não começa bem a defesa lá antes da sentença, a partir da sentença ela fica muito mais difícil para você conseguir reformar, para você alterar isso nos tribunais superiores. Por quê? Porque, de um modo geral, o advogado que não é especializado, ele não tem o conhecimento, por exemplo, para formar teses jurídicas. Você tem que levantar não apenas matéria de fato, não somente aquela prova dos fatos em si. Você tem que questionar a licitude, a legalidade, a ilegalidade, as circunstâncias, enfim, os seus direitos com teses jurídicas. Essas teses jurídicas são o que permitirão o empresário, enfim, o cliente, chegar até Brasília.
que nos tribunais superiores, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, matéria de fato não chega. Examinar a prova dos autos, as testemunhas, os documentos que comprovam o acerto ou o desacerto, só chega até o tribunal local, até o tribunal da capital, tribunal de justiça, né? Ou, no caso dos tributos federais, até os tribunais regionais. A partir do tribunal local, para o STJ e para o Supremo, só sobe se houver teses jurídicas defendidas. E essas teses têm que já estar sendo defendidas antes, porque tem uma questão chamada de pré-questionamento. Se não for pré-questionada a matéria, se você não tiver feito essas defesas lá ainda, entre a sentença e o tribunal local, você depois não pode fazer. Você não tem teses, não tem matérias, não tem defesa para fazer subir umas teses jurídicas, se ela nunca foi arguída. Então, por isso é importante que você tenha, desde o início, um advogado qualificado, um advogado especializado. Por quê? Eu, quando tenho que pegar lá no primeiro grau, eu, pelo menos, não gosto, não posso fazer essa audiência, não posso acompanhar por lá, mas pegar antes da sentença. Nas alegações finais é o ideal. Por quê? Porque nas alegações finais, então, o advogado já faz o exame de toda a matéria de prova, de matéria de fato e de matéria de direito. E, examinando essas questões, você tem condição, então, de fazer uma defesa mais adequada, com condições de subir até Brasília. Por quê? Porque as matérias de direito, então, se faz já, no juiz, na sentença, já tem que enfrentar. E, a partir da sentença, já nas suas razões de apelação, você desenvolve, aprofunda mais ainda essa matéria jurídica. Ou seja, você está planando, está construindo a sua forma para você conseguir um recurso especial, um recurso extraordinário, para subir até a Brasília para examinar os seus recursos. Então, isso aí é importante, é fundamental que se tenha presente essas circunstâncias, que a defesa criminal e principalmente penal tributário, é importante que o empresário, que o contribuinte tenha noção. Se tem um problema, ele é maior, ele é mais grave, e ele vai levar, possivelmente, essas questões para Brasília, tem que pegar, então, já um advogado preparado. Então, dos tempos assim, dos fatos, simplificadamente, para a gente aproveitar o tempo, eu acho que, em linhas gerais, o doutor Eduardo, seria isso aí. A gente fica aberto para questões, para perguntas. E, na verdade, doutor César, é grave, como o senhor disse, nós não temos ainda acesso, né, à publicação na íntegra, né, para vermos todas as razões, mas fica muita subjetividade. Essa questão da contumácia, né, tem um problema porque normalmente as empresas ficam anos, né, de implência até pela situação, pela crise. Né? Exatamente, então, vai caracterizar quanto mais. O que nós vemos na Receita Federal, por exemplo, por ser tudo sistematizado, a cada 3 ou 4 meses, isso gera uma execução fiscal, 6 meses que seja. Uhum. Então, como o juiz vai interpretar isso? Como um não recolhimento contumaz ou como um crime continuado, né? Então, isso é um problema. E o que o senhor disse muito bem da base jurídica, da base contábil, a empresa vai ter que mostrar o estado de necessidade. Então, tem que ter... Exatamente. Tem que mostrar que realmente... Isso se fazia muito nas contribuições previdenciárias, né? Mostrar que, na verdade, não havia o caixa para fazer o desconto, que o desconto era uma mera formalidade. Né? Mas aí a contabilidade tem que estar em dia, né? Exatamente. A empresa não pode deixar, simplesmente a sua contabilidade sem fechar os balanços, porque ela tem que ter tudo em dia para mostrar que o dinheiro dos tributos, que era uma opção, né? Ou ela pagava folha, pagava aluguel, mantinha o funcionamento da empresa, ou fazia o recolhimento dos tributos. Tem que ficar isso bem claro, bem comprovado. Exatamente. Uma pergunta, um estado que é muito preocupante, até porque tem pessoas desse estado ouvindo, é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, há muitos anos já, tem uma característica. Os autos de infração do estado de São Paulo, no rodapé, consta uma observação. Essa conduta, em tese, pode caracterizar crime contra a ordem tributária. E o estado de São Paulo já costumava oferecer denúncia antes dessa decisão do Supremo, por condutas de mero inadimplemento ou até por utilização de créditos tributários. As empresas que utilizavam crédito entendiam que poderiam usar crédito com base no princípio da não cumulatividade, que eles têm todo o direito subjetivo de fazer essa utilização. O estado de São Paulo já tinha um volume muito maior do que os outros estados de denúncias criminais por essa conduta.
Eu imagino que agora, com esse precedente do Supremo, isso vai se multiplicar na enésima potência, né, com essa possibilidade. Exatamente, é isso aí. Quando eu falei, né, desse problema que não vincula os juízes nem os tribunais, eu pensei exatamente em São Paulo. Embora eu seja gaúcho e more em Brasília, trabalho em Brasília, a gente conhece muito bem o trabalho. E o tribunal, por excelência, que faz questão de contrariar o Supremo Tribunal Federal. Mas vai contrariar naquilo que interessar, né? Por exemplo, vai admitir, claro, com bom grado, criminalizar a inadimplência, transformar em crime a simples inadimplência. Mas, por outro lado, não vai seguir aquela orientação que parece que está vindo no acórdão, exatamente da contumácia, da exigência da repetição, não uma ou outra inadimplência, não um ou outro não pagamento, não algumas vezes, uma vez. Isso não tipificaria, em tese, corretamente, segundo a decisão do Supremo, que foi dado assim uma aparência, coisa, não tipificaria. Mas eu tenho certeza que São Paulo não vai obedecer isso. Então, essa dificuldade vai aparecer. É um problema muito sério para essa classe de empresários, de empreendedores, né, que transportam e criam riqueza, né, de enfrentar isso aí. E o problema é que ele se agrava. Como você oferece uma denúncia, oferece outra, e já sabe, bom, já são crimes diferentes. Né? Porque essa continuidade do crime, desses crimes que eu falei habituais, tipo exercício ilegal de medicina, curandeirismo, coisa, quando se oferece a denúncia, ele interrompe aquele ciclo. Porque se não interromper aquele ciclo, se não houver denúncia, ou tiver 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 anos, para mim será crime único. Porque é o crime habitual. Essa habitualidade, essa contumácia, tem o significado de ser único. Não há concurso de crime. Né? Isso não há. E também o Ministério Público é altamente preparado, altamente qualificado, sabe disso. Quando se oferecer a primeira denúncia ou uma denúncia sobre uma parcela da sonegação, por exemplo, de tais anos, quando dali para frente continuar, será outro crime. Será outro crime. Então, tu vai somar. E esses recursos são extremamente perigosos, esse recurso sentido lato, né? Então, esse meio utilizado é muito grave, é muito perigoso. E eu tenho certeza que o empresariado está muito preocupado, tem que estar, porque nós vivemos aí mais de 30 anos aí, dessa forma de interpretação, e de repente vem o Supremo e toma uma decisão desse volume. Tem um aspecto extremamente importante para dizer, eu queria ter falado antes e acabei esquecendo. Tem um aspecto fundamental aqui, que é, afinal, essa decisão do Supremo, que passa a considerar crime a simples inadimplência, a contumaz inadimplência, eu pergunto, e eu mesmo respondo, essa decisão retroage, ou seja, essa decisão que foi publicada agora, vale para os fatos anteriores? Essa é uma questão que vai dar muito pano para a manga. A gente tem que estar muito preparado para trabalhar, para demonstrar isso. Por quê? Em primeiro lugar, lei penal que cria crimes não pode retroagir. Nenhuma norma penal pode retroagir para antes do fato. Antes da sua vigência, perdão, para fatos anteriores. Ora, se a lei que é lei não pode retroagir quando cria um crime, quando agrava a situação do réu, é só dali para frente, da publicação dali para frente. Para trás, não. Com muito mais razão, uma interpretação somente do Supremo Tribunal Federal para considerar crime a simples inadimplência, 2, 4, 5, 10 anos de inadimplência, não importa quando seja assim, não pode retroagir. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, se confirmado da forma como está, ela só pode viger daqui para frente. Para frente, eu digo, dos fatos praticados a partir da publicação da decisão do Supremo. Dos fatos praticados antes, ela não pode alcançar, porque será a maior violação da garantia fundamental do direito penal, que não há possibilidade de retroagir normas mais duras para o contribuinte, para o infrator, para o cidadão, seja lá o que for. Enfim, o direito penal só vige dali para frente. Quando criminaliza uma conduta, só vale quando entrar em vigor a norma, dali para frente. Os fatos anteriores não podem abranger. Não são considerados crimes se não eram crimes antes. Porque passar a considerar crime é dali para frente. Da mesma forma, essa decisão do Supremo só pode valer, Eduardo, a partir da publicação dessa decisão. Por quê? Os fatos são velhos. Ninguém sabia lá atrás, por exemplo,
que um dia, de repente, o tribunal vai resolver considerar crime o que não é. Então, tem, além desse fato de só poder valer para frente, tem um outro aspecto mais grave. O Supremo Tribunal não pode, na sua própria decisão, criar crimes. E, infelizmente, nos últimos tempos, é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Por quê? Por exemplo, a homofobia, o Supremo declarou crime, equiparando a um outro crime. E decisão judicial não pode criar crime. Não importa o argumento dizer que o Senado que não fez, que devia, o Congresso Nacional, perdão, que não fez, que deveria ter criminalizado e não criminalizou. Isso não importa, não interessa. O Supremo poderia dizer, dar um aviso para o Supremo, para o Congresso. Só, criminaliza até tal tempo. Você tem um ano para fazer isso. E a mesma coisa são essa interpretação que está surgindo agora. Então, essa é uma batalha, Eduardo, muito dura, muito árdua, a gente vai ter que enfrentar em muitos lugares, mas eu acho, na minha avaliação, a gente vence. Por quê? Exatamente por essa coisa. Não posso interpretar, se eu não posso criar crime para abranger fatos anteriores, muito mais razão não pode decisão do Supremo criminalizar fatos anteriores à sua decisão. Por quê? Porque isso aqui prejudica profundamente o cidadão que não sabia, não tinha conhecimento, não era considerado crime, não é crime, na verdade, né? Como é que, de repente, tem uma decisão do Supremo e pode retroagir para alcançar esses empresários, esses contribuintes que estão assim, dessa forma? Porque os sonegadores, esse é crime. Eles não foram sonegadores, eles foram inadimplentes. Eles declararam o imposto, reconheceram o imposto, apenas não pagaram porque não tinham dinheiro, porque preferiram investir em outras coisas, porque simplesmente resolveram, acostumaram acima, mas declararam. Foram honestos com a Receita Federal, Estadual, Municipal. Eles disseram lá, no caso é estadual, né? Disseram ali, devo esse imposto. Não estão pago, está declarado. Então, isto não é crime, está na lei. É assim. Agora, a interpretação mudando, então nós teremos que mudar também a partir da publicação. Para trás não pode retroagir. E, evidentemente, nós teremos milhares, talvez milhões de contribuintes nessas circunstâncias. Haverá muito trabalho, muita dificuldade, muito problema, e com certeza isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho que começar lá na base, no juiz de primeiro grau, passar para o tribunal local, do tribunal local, subir para o STJ, do STJ até o Supremo Tribunal Federal. É um longo caminho, mas é o caminho que tem que ser feito. É a necessidade de trabalho. Nesses tempos eu participei de uma reunião com alguns advogados e tinha dois fiscais, não vou nem dizer o Estado, para não, sobre essa decisão do Supremo. O Estado estava pensando na hipótese, claro que de forma bem embrionária, porque nem foi publicada a decisão, não falaram na questão criminal, mas de aditar os autos de infração, elevando a multa, porque se ficasse configurado o crime, na verdade a multa normalmente moratória, ou punitiva, ou isolada, varia de 50% a 75%. Multa por crime, né, vai de 150% a 225%. Imagina o efeito só tributário, de dobrar, mais do que dobrar o valor do débito das empresas, se fizer aditamento dos autos. Quero crer que isso nunca vai acontecer, porque é uma vergonha se fizerem isso, né? Não tem o menor cabimento, né? Mas o efeito é devastador. É devastador. Você falar que a multa tributária ela é muito grande, ela é muito violenta, né? Então, qualquer atraso, qualquer infração, ou sem infração, que você tem que pagar a multa, que não recolhe, multa sobre multa, é o fim do mundo. E chega uma bola de neve que você não tem como recolher, não tem como pagar. Então, seria mais interessante que você conseguisse negociar a multa antes. Agora, a dificuldade mesmo que a gente verifica é o passado, é daqui para trás. E isso aí, muita gente não vai escapar, porque tem esse passivo, tem essa dificuldade. E certamente vão atrás. E eu imagino, né? Embora, concretamente, legalmente, continuamente, só vale dali para frente, da publicação para frente. Mas esse será um desafio para se examinar, para se enfrentar, né? E tem que começar na base e chegar até o Supremo Tribunal Federal, com boas teses jurídicas para ganhar. Tem um aspecto, Eduardo, que tem um pouquinho de tempo, que é o seguinte: há uma interpretação de que o Supremo estaria entendendo que esse não recolhimento do ICMS
poderia ser uma espécie de apropriação indébita. Por quê? Olha, diz o argumento, diz que nesse preço do produto está embutido o ICMS. E isso você sabe que ele é segmentado, vem repassando, cada um vai assumindo. Então você tem uma dificuldade de, por exemplo, de verificar e identificar qual é o valor do ICMS para dar. Pois bem, mas aí, diz, olha, isso aí é uma apropriação indébita, isso aí é do Estado, está se apoderando. Porque, na verdade, aquele ICMS é o contribuinte que pagaria, o consumidor, melhor dito. Então, quem pagaria o ICMS, segundo essa versão, seria o próprio consumidor, porque ele vai lá e compra 1 quilo de arroz e paga R$10. Tá bom, R$7, R$7,5 é do produto, e 1,5, 2,5 lá é do ICMS. Pois bem, então esse ICMS, quem paga é o consumidor. Na realidade, nós teremos uma dificuldade muito grande. Por quê? De apurar, porque nós vem de outros estados, vem de outras regiões, ele é escalonado, né, como você sabe. Então, de apurar quanto é efetivamente do ICMS e quanto é do produto em si. Mas mais do que isso. Então, eles querem comparar esse imposto do produto de circulação de mercadorias à apropriação indébita previdenciária. Só que aqui ela é diferente. Para haver apropriação indébita, você tem que receber licitamente o dinheiro, um valor de outro. E você se apropria indevidamente, você teria que devolver, teria que recolher. Apenas para agradecer, Eduardo, e encerrar, foi uma primeira exposição para a gente ter uma ideia, ter uma noção do que vem por aí. E eu agradeço, então, a participação. Então, não deu para a gente continuar. Então... Não, e principalmente, doutor César, reforçar, né, pelo nosso público, que é de empresários, advogados, contadores, que nós precisamos continuar, né, as empresas firmes, mantendo sua contabilidade em ordem, mantendo, porque nós vamos brigar contra essa posição absurda do Supremo, né, para que as empresas tenham argumento, constituam um advogado técnico na área criminal, na área para poder fazer uma defesa estruturada e sabendo que a empresa que tiver com a sua documentação em ordem, com a sua contabilidade em dia, ela vai ter como brigar contra esse absurdo, né? E que a empresa mantenha as suas... Né, Eu acho que é importante esse recado, né, Eduardo? Porque, como a gente falou, na minha avaliação, vai acontecer, vai vir denúncias, vão estar instaurando ações penais, vai ser baseado, inclusive, nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos argumentos, temos direito, temos teses jurídicas para demonstrar que é impossível essa criminalização. Se se confirmar, se se consumar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que ele exija contumácia ou não exija contumácia, é outro problema, é daqui para frente. O que não pode dar até aqui, os empresários eles vão ser processados, vão ser denunciados, vai haver processos, e alguns processos talvez graves, talvez venham outras coisas juntas, normalmente vem. Então é importante que estejam preparados. Então é importante agora, tu que é advogado de empresa, recomendar a todos os empresários, todos os clientes, que eles providenciem na contabilidade, coloquem em dia a contabilidade. Vamos realizar corretamente a contabilidade para que se possa mostrar, possa aparecer, demonstrar que se existe esses débitos, que ele seja, no caso, eu espero, imagino, que ele seja simples inadimplência, né? Então é importante, sim, que o empresariado se prepare para isso, se organize, coloque em dia a contabilidade, acerte esses detalhes, essas inadimplências que existirem, né? Contabiliza direitinho, mostra os débitos, mostra os déficits que tem, o estágio da empresa, como está a empresa, como estava a empresa, porque também pode ter se recuperar, pode ter fases de dificuldades, né? Mas tem que fazer para a gente se preparar, porque daqui para frente vai vir. Com certeza virá muita coisa. E não é só a sonegação. Essa sonegação, ou no caso a inadimplência, é só o motivo, né? É só o motivo para começar a batalha, para começar a guerra. Então, na realidade, realmente, os teus clientes aí têm que se preparar para a guerra, né? Uma guerra entre aspas, né? De estar em dia, estar em condições de fazer a demonstração
da contabilidade, dos débitos existentes e das circunstâncias, vamos verificar por que esses débitos existiram, por que houve esse inadimplência, o que aconteceu, como é que foi. E se não tiver argumentos outros jurídicos mesmo, assim mesmo tem que demonstrar a contabilidade. Por quê? Para, em primeiro lugar, demonstrar que é apenas inadimplência. Em segundo lugar, porque a gente vai ter uma batalha para frente de anos aí, demonstrando até chegar no Supremo Tribunal Federal e comprovar, demonstrar a nossa tese que se esse entendimento entrar em vigor do Supremo Tribunal Federal, só será válido para frente. Não a partir de hoje, a partir do dia do julgamento, a partir do dia da publicação do julgamento. Até enquanto não for publicado, e não foi até agora, ele não pode retroagir. É aquele argumento que eu te disse, se a lei não pode retroagir, com muito mais razão, não pode retroagir uma simples decisão judicial, ainda que seja do órgão máximo do Poder Judiciário, mas ele não pode criar crime por decisão jurisdicional, e muito menos criar crime retroativo. Isso não existe. Nós temos uma condição nesse país, ainda temos, né? Graças a Deus. Nosso Estado Democrático de Direito precisa ser observado. Então, meu amigo Eduardo, cumprimentar você, cumprimentar teus clientes e estaremos à disposição, eventualmente em outra oportunidade para a gente falar. Correto, doutor, não vão faltar oportunidades. Muito obrigado pelo seu tempo, pela brilhante exposição, como sempre. É uma honra estar com o senhor dividindo esse tempo e outras oportunidades nós estaremos em chamá-lo. Foi muito esclarecedor e tenho certeza que todos aprenderam hoje muito mais sobre esse grande problema aí e foram muito mais orientados sobre isso. Temos que pensar muito ainda nos próximos meses aí sobre os desdobramentos dessa decisão. Certamente o chamaremos novamente e principalmente quando tivermos aí novas, principalmente quando o código for publicado e tivermos aí novas matérias aí para nos debruçarmos sobre esse assunto. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço, é uma oportunidade, é uma rápidas pinceladas, digamos assim, porque a gente não tem noção exatamente como virá. Quando tiver a publicação do acordo, a gente terá uma noção, mas dá para ter essa ideia, essa mensagem aqui para a gente como ponto de partida, né? Mas o importante, então, é que a clientela aí comece a se organizar, comece a botar em dia a sua contabilidade para tomar cuidado. Um grande abraço, um grande prazer. Agora vou assistir o meu Internacional, né? Que não tem o time do Flamengo, mas tem tudo para ser campeão também. Vamos lutar, agora vamos de Abel. Um grande abraço, um prazer, uma satisfação para todo mundo. Muito obrigado. Abraço. Até qualquer boa hora. noite. Abraço, Tchau. boa noite.